Fala pessoas, tudo certo com vocês? Estou aqui de novo para fazer para mais um vídeo sensacional aqui no nosso canal, pessoas, E hoje, dando sequência às classes de palavras, vamos falar de artigo e numeral, daquele nosso jeitão, tranquilão, simplificando a gramática. Bora lá? Muito bem, pessoas, então vamos lá, é só falar sobre artigo e numeral. São duas classes de palavras bem tranquilas, mas olha só, são classes de palavras que ainda fazem parte daquelas classes de palavras que estão em torno do substantivo, né? Que pode ter variedade de número e gênero. Quando eu falo número, plural, singular. Quando eu falo gênero, masculino e feminino. Então vamos lá, o que é o artigo? Bom, qual que é a função do artigo? Artigo é aquela classe de palavra que ajuda a determinar ou indeterminar, a definir ou indefinir um substantivo. Como assim, professor? Os artigos são definidos, ou melhor, são definidos, não, são classificados. Os artigos são classificados em artigo definido e indefinido. O artigo definido, quais são eles? Os artigos definidos, quais são eles? O, a, os, as. Esses são os artigos definidos. E o artigo definido ajuda o quê? A definir, a singularizar o substantivo. Ou ainda, posso dizer uma palavra melhor aí, em vez de só singularizar, ele vai especificar um substantivo. Beleza? Vai deixar ele sendo único. Essa é a ideia do artigo definido. Já o artigo indefinido, quais são os artigos definidos? Um, uma, uns, umas. Beleza? Esses são os indefinidos e a função deles é generalizar o substantivo. Certo? Enquanto um dá essa importância e deixa sendo único o substantivo, já o artigo indefinido hoje tá meio DJ, né? Não saiu nada. Agora foi. O artigo indefinido, ele ajuda a generalizar o substantivo. Beleza? Fácil, tranquilo? Então vamos lá. Montar duas oraçõezinhas aqui, bem facezinhas, umas frases fáceis para você aplicar o artigo definido e indefinido. Então, a flor era amarela. Pronto, a flor. Então não é qualquer flor, é uma flor específica que é amarela. A flor era amarela. Beleza, show de bola. Agora, andando pelo bosque, eu vi uma flor amarela. Olha, tinha outras, mas eu vi uma. Então, dentre tantas, eu vi uma lá. É uma flor qualquer. Então você acaba deixando mais genérico, beleza? Essa é a função. Uma coisa bem importante também para o artigo. O artigo, todas as vezes que você pega o artigo e coloca diante de qualquer outra classe de palavra, você transforma aquela classe de palavra em um substantivo. Como assim, professor? Vamos lá. Cantar é um verbo. Mas se eu falar o cantar dos pássaros, ó, coloquei um artigo na frente, o cantar, transformei ele em um substantivo. Cantar deixa de ser verbo quando eu coloco esse artigo na frente e ele se transforma em um substantivo. Esse processo se chama substantivação, tá? Ocorre sempre, direto na nossa língua. A gente faz muito isso. O cantar, o falar, né? Então, todas as vezes que você coloca esse artigo na frente de qualquer outra classe de palavra, você transforma essa classe de palavra em um substantivo. Então vamos lá, a palavra grande é um adjetivo. Se eu falar o grande, automaticamente transformei esse adjetivo em um substantivo. Beleza? Ou um grande também ajuda a fazer essa substantivação. Beleza? Pode ser tanto o artigo definido quanto o indefinido para construir a substantivação. Fácil, tranquilo, não tem segredo. Temos ainda o numeral. Ah, professor, você fala do numeral também? Sim, porque depois a gente vai fazer exercícios. Exatamente, exercício tanto de artigo quanto de numeral nessa mesma aula. Não foge daqui. Fique comigo aqui até o final, hein? Lembrando que no final tem vários exercícios para você resolver junto comigo e ainda você pode brilhar deixando no comentário aqui a resposta de um deles. Eu vou fixar o teu comentário, beleza? Ó, o numeral. Qual é a função do numeral? O numeral tem como função ordenar, quantificar, multiplicar ou dividir um substantivo. Ah, coisa simples, fácil, exatamente. A função do numeral é essa, certo? São 4 funções possíveis. Ordenar, quantificar, multiplicar ou dividir. Beleza? Tanto que eu tenho aí 4 classificações para os numerais. Eu tenho os numerais chamados de ordinais, que ordenam as coisas. Eu tenho os numerais chamados de cardinais, que são aqueles que quantificam as coisas. Eu tenho os numerais chamados de multiplicativos, logo eles multiplicam. E temos os numerais fracionários, logo eles dividem. Beleza? São os 4 tipos de numerais. Professor, quais são, qual que é qual aí? Vamos lá então. Ordinal, primeiro, segundo, terceiro, quarto, décimo. Coloca em ordem, ordinal.
Cardinal, que quantifica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Nossa, agora eu denunciei a idade com essa musiquinha, hein? Um passito adelante, Maria. 1, 2, 3. Um passito para trás. É? Não conhece essa música? Não, então você digita aí 1, 2, 3, Maria, você vai encontrar essa música aí, por aí. Até que no YouTube você encontra também, tá? Ó, beleza. Daí tem o multiplicativo, o dobro, o triplo, certo? Quádruplo, multiplicativo, e o fracionário, 1/3, 1/4, 1/5, 10, um décimo de avos, enfim, certo? Todos esses que são os fracionários. Fácil, tranquilo, numa boa, você pode usar eles aí também dentro das suas orações. Lembrando, todos eles aqui também são possíveis de utilizar no feminino e no masculino também, beleza? Então, a primeira, o primeiro, certo? E aí nesse caso aqui é o numeral, uma faca, que tem uma faca, faca não, faca é feia, né? Vamos pegar outra coisa. Tem uma caneta, certo? Uma caneta. E tenho um lápis. E aqui eu estou quantificando. Eu comprei 2 canetas e comprei um lápis. Estou quantificando. Comprei um lápis e 2 canetas. Estou quantificando, beleza? Então aqui esse e esse uma não é o mesmo e uma do artigo. Cuidado com isso, tá? Depende da oração que você constrói, você tem que deixar claro no contexto qual é a função dessa palavrinha. Se esse é artigo, se esse é um numeral cardinal, beleza? Beleza? Tranquilo isso? Então, quando você está construindo isso dentro do contexto, você consegue identificar. Inclusive, muitas vezes aparece dentro de questões trabalhando isso, mudando a relação do numeral 1 e do artigo indefinido 1, porque a escrita é igual, porém seus sentidos são diferentes. Show de bola? Maravilha? Faço isso tranquilo? Como é que eu aplico isso nas minhas questões no dia a dia? Agora chegou a hora. Bora fazer questão? Bora lá. Muito bem, pessoas, vamos lá então resolvendo exercícios aqui para vocês. Vamos lá. Analise o contexto. Então já começa lá, analise o contexto da frase e marque com quando for artigo, certo? Indefinido. E com 2 quando for numeral, certo? Então fica ligado, eles querem ver se você entende aqui onde eu tenho um artigo indefinido, onde eu tenho um numeral. Então tá bom. Acabou comprando só 1 quilo de carne, ó. 1 quilo de carne eu estou quantificando. Se eu estou quantificando, isso é um numeral, número 2. Beleza, show de bola, tranquilo, fácil, uma boa. Comprou um produto qualquer da cesta básica. Um produto, o qualquer já me diz que é qualquer, né? Que é indefinido. Então aqui está indefinido o produto. Um produto qualquer. Indefinido, 1. Beleza, show de bola, tranquilo. O departamento de vendas precisou de um funcionário bem desinibido. Muito bem, um funcionário bem desinibido, tá? Perceba que aqui ó, o desinibido já meio que, né, ajuda a determinar. Concorda comigo? Então, obviamente, ele está quantificando. Um funcionário bem desinibido. Eu não preciso de mais de um. Preciso de um bem desinibido. Pode ser que eu tenha outros, mas eu preciso de um. Quantificando, 2. Beleza. O departamento de vendas precisou de um funcionário. De apenas um funcionário. Opa, peraí. Aqui de apenas um funcionário, o apenas já me diz que é a quantidade numeral. Certo? Uma andorinha só não faz verão. Opa, uma andorinha só, numeral também, porque está quantificando andorinha. Agora eu fiquei numa dúvida, eu quero voltar com você aqui, ó. O departamento de vendas precisou de um funcionário bem desinibido. É um funcionário qualquer ou é um só dos funcionários? Eu acho que aqui nós fizemos besteirinha, hein? Eu acho que aqui não é número 2. Porque ele está falando um departamento de vendas precisou de um funcionário bem desinibido. Um funcionário qualquer que seja desinibido. Olha aí, hein? Eu mesmo fui pego na paradinha aqui, ó. Então é indefinido, 1. Certo? Então ficou 2, 1, 1, 2, 2. Beleza? Show de bola? Pra você ver como é confuso isso aqui. Se você bobear na leitura, você pode dar uma confundida que não há necessidade. Beleza? Vamos pro próximo? Próxima questão tá aqui. Classifique os numerais sublinhados em cardinal, beleza? Cardinal. Em ordinal, multiplicativo ou fracionário. Beleza, então vamos lá. Fernanda comeu 1/3 da torta. 1/3. Eu estou o quê? Fracionando. Beleza? Então aqui, vou botar fra de fracionário. Beleza? Fracionando. Beleza, fracionário. Esse filme é de segunda categoria. Primeira, segunda, tá? Ordenando. Então aqui é ordinal. Certo? Ordenando. Beleza. Letícia agora tem o dobro. Dobro
Tá multiplicando, beleza? Multiplicando, ó, mults. Beleza? Multiplicando. E Ana e Larissa convidaram 6 amigas para o jantar, quantificando, então isso aqui é cardinal. Beleza? Show de bola? Fracionário, ordinário, multiplicativo e cardinal. Boa. Fácil, numa boa, show de bola. Muito bem, vamos para a próxima. Questão de número 3 está aqui na tela. Assinale o item em que não é correto ler o numeral como vem indicado entre parênteses. Isso aqui é bem legal, hein? Isso aqui é bem interessante, ó. Pode-se dizer que no século IX o português, blá, 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 blá. Então vamos ver, tá certo utilizar nono aqui? Beleza, é o número 9? É o número 9. Século IX tá ok? Usando o ordinal? Tem uma regrinha, tá? Uma regrinha. De 1 a 10, quando for para século, você usa ordinal. Então é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Então, de século 1 a século décimo, usa sempre ordinal. Acima disso, cardinal. E aí, século 11, século 12, século 13. Beleza? Então aqui tá certo, beleza? Ele quer aquela que não é correto, certo? O que tá errado. Tudo bem? Beleza. Pigmalião reside na casa 22. Oxi. Pigmalião reside na casa 22? É 22, né? Aqui tá estranho isso, hein? Aqui tá estranho isso aqui. É 22. Será que foi erro de impressão? Erro de digitação? Porque o 22 estaria certo. Bom, aqui então a princípio está errado. Beleza, vamos ver outros aqui. Abram o livro, por favor, na página 201. 201? Tá certo. Beleza, show de bola. É isso mesmo. O que procuras está no artigo 10. E agora, certo ou errado o artigo 10? Professor, mas você falou ali aqui, usar de 1 a 10, usa o ordinal, só que tem uma regra específica para artigos, leis, tudo que é jurídico. Tudo que é jurídico é de 1 a 9 que você usa o ordinal. Então, artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, artigo 10. Então, a partir do 10, já usa cardinal para leis, a parte jurídica toda. Então, o artigo 10 está certo. Eu não lembrava disso, professor. Pois é. O Papa João Paulo II foi eleito em 1978. Tá certo, né? Segundo, a gente já sabe que é até 10, então, ok, tá certo. Então, a que está errada é a letra B do Pigmalião. Show de bola, é isso? Fácil? Gravar essa informação? Então, para leis, artigos, tudo que é jurídico, de 1 a 9, ordinal, primeiro, segundo, terceiro até o nono, o 10 já é cardinal. Nas outras situações, século, papa, vai de 1 a 10 sendo ordinal, acima de 10 já é cardinal. Então vai ter papa décimo e aí muda para 11, papa 11. Tanto que é João Paulo II, Bento 16, porque já está acima do 10. Beleza? Fácil, tranquilo, numa boa, show de bola? E a questão de número 4? A questão de número 4 é aquela que você vai brilhar. É aquela que você veio aqui para brilhar nesse momento, porque você vai resolver comigo, você vai colocar o gabarito aqui nos comentários, e eu vou fixar o gabarito que tiver com a questão certa, beleza? Ou melhor, com a resposta certa. Vamos lá então? Agora é a hora daquele printzão para você poder fazer a questão, ou dá um pause também aí no vídeo. Beleza? Olha o que eu fiz aqui, apertei alguma coisa